Olá pessoal, nós estamos começando hoje o nosso curso de Filosofia Política e na nossa aula inaugural nós vamos falar sobre a definição de filosofia política. Nós vamos usar o ensaio do Léo Strauss, que vai nos mostrar uma diferença entre a filosofia política clássica e a filosofia política moderna. Nós vamos iniciar então a nossa aula estudando o problema da filosofia política, o objeto da filosofia política, para em seguida entendermos a solução clássica para esse problema e a solução moderna para esse problema. Bom, toda ação política requer algo no sentido de conservação ou mudança. Quando nós pensamos em conservar algo, é porque nós queremos conservar aquilo que é bom e evitar uma mudança para pior. Quando nós queremos mudar para melhor. O que eu quero dizer com isso é que o pensamento acerca da ação política, ele pressupõe uma reflexão acerca do que é melhor, acerca do que é o bem. Então isso já é uma característica muito importante dentro desse pensamento grego, dentro do pensamento político grego. Ele não se abstém de fazer um juízo de valor acerca das ações políticas. Ele não se abstém de fazer uma reflexão sobre aquilo que é melhor. Então a ação política, ela se questiona por aquilo que é melhor para a sociedade, se questiona por aquilo que é o bem. Então, esse pensamento, ele é muito ligado a uma filosofia mais totalizante, que tem um pensamento global, que tem um pensamento que se fundamenta em uma ordem maior das coisas. Então, a filosofia política grega, ela está no horizonte da metafísica grega. A gente vai ver depois que isso vai se modificar um pouco na filosofia política moderna. Para definirmos, então, filosofia política, é importante termos em mente algumas definições da própria filosofia, já que a filosofia política é um ramo da filosofia. Filosofia pode ser entendida como uma tentativa de superar a opinião, ou seja, de sair daquilo que em grego nós chamamos de doxa, que é a opinião, em direção àquilo que em grego nós chamamos de episteme, que é um conhecimento. Então, quando você sai da mera opinião, do senso comum, para um conhecimento mais fundamentado, para um conhecimento mais rigoroso, você faz esse percurso da filosofia. Tendo isso em consideração, nós podemos pensar que a filosofia política é uma tentativa de se elevar para além das opiniões acerca da política, para um conhecimento mais fundamental acerca das coisas políticas. Então você sai da doxa, no âmbito da opinião política, para a episteme, para a busca de um conhecimento mais rigoroso, mais fundamentado acerca das coisas políticas. As coisas políticas, no entanto, não são neutras. Elas pedem valoração, elas pedem uma certa aderência em termos de justiça, em termos de bem. Então, a gente vai notar que no pensamento político grego, essa questão de acompanhar o conhecimento da valoração, ela é uma constante. Então, quando você reivindica algo em termos de justiça, em termos de ser valorizado como justo ou como injusto, você precisa entender aquilo que é justo ou aquilo que é injusto. Ou seja, você sempre tende a uma reflexão ética. Então, uma das características fundamentais da filosofia política clássica, da filosofia política tradicional, original, é essa fundamentação na ética. Então, para julgar corretamente algo em termos de justiça, nós precisamos conhecer as normas e os parâmetros verdadeiros. Então, a filosofia política, assim como a filosofia, ela busca também a verdade. Então, a gente pode aprimorar um pouco mais essa definição de filosofia política e dizer o seguinte: a filosofia política é a tentativa de conhecer verdadeiramente tanto a natureza das coisas políticas quanto a ordem política justa ou boa.
Ou seja, você busca a essência das coisas políticas, que é uma característica própria do pensamento filosófico, buscar a natureza, buscar a essência, buscar o fundamento, como você também busca a ordem justa, ou seja, você também tem uma reflexão acerca de juízo de valor. Então a gente percebe que há uma relação muito forte aqui entre a metafísica, a ética e a política. Então uma característica importante do pensamento grego é essa relação. Se você pega um pensador, por exemplo, como Platão, você vê que a metafísica se relaciona com a ética, que se relaciona com a política, que se relaciona com a estética. Então tudo isso está muito imbricado, essas coisas não estão separadas, essa separação ela é tardia. Uma outra coisa interessante é fazermos a distinção entre filosofia política e pensamento político. O pensamento político ele é uma reflexão ou uma exposição das ideias políticas. E as ideias políticas são quaisquer coisas que nos venham à mente em termos daquilo que seja fundamental para a política. Não há, entretanto, no pensamento meramente político, uma preocupação em termos de distinção entre doxa e episteme, ou seja, entre opinião e conhecimento, que é justamente aquilo que é caracterizado, que é uma característica muito importante do pensamento filosófico. Então, levando em conta essa distinção entre filosofia política e pensamento político meramente, nós podemos definir a filosofia política como um esforço consciente, coerente e incessante de substituir as opiniões políticas pelo conhecimento dos fundamentos da política. Ou seja, toda filosofia política é pensamento político, mas nem todo pensamento político é filosofia política. Um pensador político que não seja um filósofo, ele vai, de certa forma, estar vinculado a uma ordem política dada. Enquanto um pensador político que seja filósofo, ele vai estar vinculado à busca da verdade. Uma outra característica importante da filosofia e da filosofia política é a busca de superar a temporalidade, ou seja, apenas quando o aqui e o agora deixam de ser o centro de referência é que é possível uma abordagem mais filosófica. Há meras considerações factuais acerca dos eventos políticos, isso nada mais é do que uma espécie de reflexão do momento. Isso não chega a impor uma reflexão filosófica. A reflexão filosófica, principalmente na alçada da política, ela pede um certo aprofundamento, inclusive um aprofundamento em termos de valoração. Cada vez vai ficando mais claro para nós que a filosofia política clássica, ela não abre mão da valoração, ela não abre mão do juízo de valor, ela não abre mão de dizer aquilo que é bom, aquilo que é a boa sociedade e de tentar conduzir a sociedade para esse bem. Então, a meta da política é uma reflexão coerente e consistente acerca do bem comum. É necessário refletir sobre o bem comum, porque o bem comum é algo controverso. Não é controverso que a ação política busca o bem comum, mas o que seja esse bem comum é algo um tanto quanto polêmico. Então essa reflexão, ela se faz necessária. Então, tendo isso em consideração, de como se soluciona, de como se inquire acerca disso que é o bem da sociedade ou disso que é o bem, a gente vai apresentar agora dois paradigmas. O paradigma que é aquele que nós estamos já tratando um pouco, que é o paradigma clássico, para depois nos aproximarmos do paradigma moderno. Nós vamos ver então agora algumas características da filosofia política clássica. Uma das características é a sua originalidade. Todas as outras filosofias políticas, por interessantes que sejam, elas possuem um caráter derivado em relação à filosofia política clássica. A filosofia política grega, ela surge em um momento peculiar. A primeira peculiaridade é que não havia filosofia política. Então, ela tem um contato muito direto com a realidade da polis,
com os problemas da sociedade. E a partir de uma reflexão acerca daqueles problemas e de uma tentativa de resolver aqueles problemas no sentido de buscar uma ordem melhor, que se constrói a filosofia política grega. Ou seja, não se trata apenas de uma descrição daquela realidade, mas de uma real intenção de conduzir aquela realidade ao melhor, ao seu melhor. Então, uma característica fundamental da filosofia política clássica é a reflexão acerca do melhor regime. Não é uma mera descrição, mas um esforço pela correta orientação da vida pública, da vida política. Mais uma vez, é importante salientar que o pensamento político grego ele pressupõe um juízo de valor. Por que eu estou chamando a atenção em relação a isso? Porque na modernidade vai haver uma ruptura, vai haver uma tentativa de desvincular o pensamento político dessa necessidade de valoração. Então, a reflexão acerca do que é o melhor regime, do que é o bem, do que é o justo, ela faz com que a filosofia política ela supere a própria questão política no seu âmbito mais pragmático. A filosofia política, ela pede a filosofia. Então, se em um primeiro momento, ao descrevermos, ao definirmos a filosofia política, nós entendemos isso como uma tentativa de tratar a política de um modo mais aprofundado, de um modo mais rigoroso, de um modo mais fundamentado, nós podemos inverter agora e entender a filosofia política como um tratamento político da filosofia. Como assim? A filosofia política ela pode ser entendida como a necessidade de mostrar à sociedade a importância da filosofia. Já que a meta da filosofia política é a virtude, e essa virtude, ela só é alcançada a partir de uma reflexão acerca do que é o bem, então está óbvio que a meta da filosofia política não pode ser alcançada pela própria política. Ela pressupõe algo além dela, ela pressupõe a própria filosofia. Desse modo, é possível entendermos, por exemplo, uma obra como a de Platão, A República, como uma tentativa de justificar a filosofia diante da sociedade. Lembremos do mito da caverna. O filósofo que sai da caverna vê a realidade e precisa retornar. Por que ele retorna? Porque ele tem um compromisso com a sociedade, porque ele tem um compromisso com a polis, porque ele tem um compromisso de fazer com que os outros vejam como ele também vê. Ele tem um compromisso de mostrar que aquela forma de ver as coisas, que aquela forma de valorar as coisas, ela é importante. Então, essa perspectiva de justificação política da filosofia, ela também pode entrar na nossa definição de filosofia política. Então, quando nós pensamos, só para resumir, que a meta da filosofia política é a virtude, nós entendemos que essa meta não pode ser alcançada apenas pela política. Então, nós temos aí imediatamente uma valorização da filosofia. E a filosofia ela vem à tona como algo fundamental para a sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade, e isso Platão tenta nos mostrar constantemente, o bem-estar da sociedade depende muito da filosofia. A filosofia ela é desejável e ela é necessária. Há então em Platão um conflito entre o ethos do Estado e o ethos do indivíduo. Por quê? Porque ele vai pensar qual é o melhor regime capaz de ser mais propício à realização da plenitude de um indivíduo que traz em si o ideal do melhor regime. Então, só no melhor regime há uma identificação entre o bom cidadão e o bom indivíduo. Por isso que é importante essa reflexão. Só no melhor regime, a meta de ambos é a virtude. Então, quando se pensa no melhor regime, é interessante a reflexão acerca da democracia ou da aristocracia.
Porque nós, como contemporâneos, nós assumimos já a democracia como o regime por excelência. Mas diante do horizonte grego, que era um horizonte que era pautado pelo ideal, pela forma, pela excelência, é muito óbvio que o melhor regime seja o regime dos melhores. E o regime dos melhores é justamente a aristocracia. A aristocracia vem de areté, dos aristói, dos melhores, os que têm virtude. Então, os melhores guerreiros, os melhores juízes, os melhores legisladores. Então, qual é o melhor regime para os gregos? É o regime que é composto pelos melhores indivíduos. Então, de fato, Platão, Aristóteles não vão corroborar a democracia. Na verdade, eles vão ser críticos da democracia, levando em consideração que a democracia possibilita, sim, tem o mérito de possibilitar o florescimento de grandes homens, de homens virtuosos, mas não os favorece. O regime que favoreceria o florescimento da virtude seria justamente o regime dos melhores, o governo dos melhores, a aristocracia. Então é importante a gente entender esse contexto grego para entender essa crítica que o Platão ou que o Aristóteles faz à democracia. A meta, sendo o melhor regime, como eu falei, a excelência, o ideal, a justiça, é importante notar que a fundamentação da política, ela nunca vai ser simplesmente uma fundamentação social. Ela sempre vai estar fundamentada em algo maior, em uma ordem maior. Então eu queria deixar aqui como uma característica basilar, como uma característica fundamental da filosofia política grega, a sua relação com a ética. A filosofia política grega, ela se fundamenta na ética. E a própria ética se fundamenta numa metafísica, se fundamenta em valores maiores. Então isso é muito importante para nós fazermos a contraposição com o pensamento político moderno. Ou seja, a solução moderna para o problema do bem comum, ela é um pouco diferente e é dela que nós vamos tratar agora. A filosofia política, então, tal como ela foi descrita até aqui, ela entra em uma espécie de decadência. Por que ela entra em decadência? Porque a partir da modernidade vai haver uma valorização muito grande em relação ao conhecimento científico. Então aquela visão de mundo que a gente pode chamar de positivista, ela ganha uma certa respeitabilidade e a partir daí há uma exigência de um pensamento mais rigoroso no sentido científico que apartasse a questão do juízo de valor. Então aquela reflexão acerca do bem, aquela reflexão acerca do justo, aquela reflexão acerca do melhor regime, até mesmo a ideia de que seria possível alcançar o melhor regime, ela é questionada. Então, o que a gente pode ter de ponto de divergência central entre a filosofia política moderna e a filosofia política antiga é justamente a recusa dos modernos em relação à meta da filosofia política como virtude. Esse processo ele vai ser iniciado por Maquiavel. E a interpretação que o Lévi-Strauss faz é de que todo o pensamento político moderno, ou o pensamento político moderno na sua maioria, ele é uma espécie de desdobramento desse esquema de Maquiavel. O que é o esquema de Maquiavel? O esquema de Maquiavel é justamente a ideia de que nós não podemos definir o bem comum em termos de virtude, como era próprio ali do pensamento grego, mas que pelo contrário, a própria virtude, ela vai ser definida pelo bem comum. Olha a diferença e a sutileza desse novo esquema, desse novo paradigma. Uma vez que é utópico, inalcançável, algo de certa forma irrealizável, eu pensar a ordem política baseada naquilo que é melhor, que é o bom, que é o justo, eu tento diminuir, eu tento rebaixar esse patamar. Então, eu não tento alçar a sociedade
a virtude, mas eu passo a entender a virtude a partir daquilo que a sociedade requer. Então, o bem comum para Maquiavel, ele é o bem do governo, ele é o bem do Estado, é uma espécie de razão do Estado. Então, o que é o bem comum? É a estabilidade do governo, é a força, é a glória, é algo que tem a ver com a imponência, com a soberania, com a força de um reino. Então, sendo aquilo o bem comum, sendo aquilo a finalidade, eu vou utilizar quaisquer meios para chegar até aquela finalidade. E a virtude nada mais vai ser do que o bom uso desses meios para atingir determinado fim. Que fim é esse? O bem comum, que para Maquiavel é essa razão de Estado, é esse poder, é essa glória. Então você tem aí algo muito importante, algo muito grave no sentido da implicação que isso tem no pensamento político. A própria noção de virtude, ela entra em colapso, porque a virtude na Grécia a virtude por excelência era a justiça. Ela era pensada em termos ideais, ela era pensada em termos de transcendência. Ela era pensada sob um outro paradigma, sob um paradigma completamente distinto. Agora, na modernidade, você tem esse rebaixamento, tanto dessa noção de virtude, que agora é pensada como uma espécie de razão do Estado, como você tem um rebaixamento do próprio homem, da concepção do homem. Os gregos, eles tinham uma noção de telos. Telos é um termo grego que significa fim, finalidade, objetivo. Para os gregos, nós como seres racionais, como seres espirituais, nós somos dotados de um telos, nós tendemos à perfeição, nós tendemos ao bem, nós tendemos ao justo, nós tendemos ao belo. E nós devemos nos encaminhar, assim como encaminhar a sociedade a partir do nosso encaminhamento ético para esse alto patamar moral, para esse alto patamar espiritual e ético. Na modernidade, com o pensamento de Maquiavel, isso vai ser relegado como algo utópico. Então, uma característica da modernidade é a rejeição da noção de telos, a rejeição da ideia de que o homem tende à perfeição. Ou seja, você não vai mais confiar no homem. E como você não vai mais confiar no homem no sentido de deixar a ele a responsabilidade de atingir a justiça, de atingir a perfeição, você vai tentar mexer com as instituições, você vai tentar fazer um arcabouço da ordem social que faça com que o indivíduo, por mais que tenha uma índole de certa forma corrupta, ele precise se adequar, ou seja, que não seja vantajoso para ele não ser justo. Então é mais ou menos assim que vai se formulando, que vai se formatando o pensamento político moderno. Você tem uma certa descrença no homem, por essa descrença no homem, ou por essa modificação da forma de você ver o homem, você vai moldando a sociedade política de modo que o homem precise ser justo a despeito da sua própria natureza, que é vista como algo intrinsecamente, digamos assim, corruptível, né? Então, filosofia política moderna, para resumir, ela se caracteriza por uma rejeição do esquema clássico, segundo o qual a meta da vida política é a virtude. Então, isso aqui é um resumo básico, né? Um esquema básico do pensamento político. Sempre alertando que toda essa nossa exposição dessa aula ela é baseada na interpretação do Léo Strauss, do ensaio chamado O que é Filosofia Política. Bom, vamos resumir então alguns aspectos desse novo esquema inaugurado por Maquiavel, desse novo esquema político moderno. Uma recusa de fundamentação transcendente dos valores. Lembra que ali na Grécia Antiga eu falava que a política se fundamentava na ética, a ética se fundamentava na metafísica, ou seja, tudo se fundamentava em uma transcendência, em uma ordem maior. Aqui não, você tem uma recusa da fundamentação transcendente dos valores, você tem um encolhimento do homem ao social,
que era o que eu estava falando agora. Então, a diferença do paradigma grego para o paradigma moderno. No paradigma grego, você tem a ideia, a forma, a excelência, a nobreza, você tem a busca de se pautar, de pautar a sua conduta, de pautar a sua arte, de pautar a sua pedagogia por aquilo que é ideal, por aquilo que é o melhor. Então, na modernidade, como isso é de certa forma abandonado, você tem um encolhimento do homem. Então, o homem, ele não tem mais aquela ordem transcendente ou metafísica ou religiosa ou espiritual, mas ele tem essa ordem social. É como se o homem ele se encolhesse ao social. Que tem a ver com a interpretação que eu acabei de fazer da rejeição de um telos, rejeição da finalidade, rejeição de que o homem se destina ao bem, que o homem se destina à virtude. Ou seja, há na modernidade uma espécie de furor, né, de ira antiteológica e antiteleológica. Antiteológica no sentido mesmo de que se você aceita Deus, você aceita uma finalidade. Quando você nega que o homem é dotado de uma finalidade para a perfeição, é basicamente a mesma coisa de você negar que existe Deus, que é quem fundamentaria essa perfeição, né? Então, você tem um rebaixamento dos padrões e das exigências morais. Essa interpretação do Léo Strauss, do pensamento político moderno, ela é muito parecida com a interpretação de um outro filósofo político importante, que inclusive tem uma grande correspondência, trocou muita correspondência com Léo Strauss, que é o Eric Fögling. O Eric Fögling ele vai interpretar os movimentos políticos modernos como deformações ideológicas resultantes da alienação do homem em relação à transcendência. Uma vez que o homem se aliena dessa fundamentação última das coisas, dessa ordem de ser, desse algo que o transcende, uma vez que ele se aliena disso, ele entra numa espécie de ideologia, numa espécie de deformação ideológica. Por isso que o Eric Fögling vai dizer que as ideologias modernas elas são religiões políticas. Por que elas são religiões políticas? Porque elas se impõem ali naquele lugar que era próprio de uma transcendência. Bom, tanto o Eric Fögling como o Strauss eles vão entender o pensamento político moderno como uma tentativa de se livrar de tudo que ultrapassa essencialmente a realidade humana. O que é ultrapassar essencialmente a realidade humana? É não estar limitado ao que é humano. Então, os gregos, quando eles tinham o seu ideal de formação, era um ideal para além do humano. Era um ideal de perfeição, um ideal de beleza. Se você olha uma escultura grega, você vê ali o belo. O que é o belo? É algo que está para além do belo que você pode ver, que você pode tocar. É a ideia de belo. Aquilo é superior ao que é dado. Então, a rejeição de que haja alguma coisa transcendente é o que, segundo esses dois autores, vai caracterizar o pensamento moderno. Ambos os autores, então, vão entender a necessidade da filosofia política retornar aos gregos. Esse retorno aos gregos, ele é importante não pelo fato de que os gregos tenham uma receita final para resolver os problemas dessa alienação ou para resolver os problemas da desordem, mas porque os gregos sabiam que a resolução dessa desordem não era da alçada da política. Lembra lá da nossa reflexão inicial, quando eu dizia que no âmago do pensamento político grego tinha a pergunta pelo que é a virtude. E a pergunta pelo que é a virtude não é uma pergunta meramente política, mas é uma pergunta filosófica. Então, a resposta para a alienação do homem, para a desordem social, ela não vai se encontrar na política, mas ela vai se encontrar na ordenação da alma do indivíduo. Então, esse é o elemento com o qual eu gostaria de fechar a nossa reflexão, que nós iremos retomar nas próximas aulas, porque todo esse módulo ele é dedicado ao pensamento grego. Então, o que é que eu quero deixar nessa conclusão? A ideia de que o retorno aos gregos no pensamento político é importante,
não porque haja ali uma filosofia política que vá lhe dar uma receita completa de como estabelecer a melhor sociedade, mas porque já há a pressuposição de que a resposta não é política. Ela passa por um ordenamento de si, ela passa por um conhecimento de si, ela passa por um cuidado de si, ela passa pela filosofia. Então, a política, ela pressupõe a filosofia. A sociedade precisa da reflexão filosófica. Então, nós precisamos dos gregos e é por isso que nós vamos dar continuidade a esse módulo estudando a filosofia política clássica.